Aula 9, compartilhamento. O compartilhamento, ele é pautado em permissão. Então, nós temos o menor grau, que é o visualizador, que apenas visualiza aquilo que foi criado. Nós temos o participador, que ele tem uma certa influência sobre aquilo que foi criado. Nós temos o gerenciador, que ele pode estar alterando a estrutura daquilo que foi criado. Nós vamos entrar a fundo em cada um. E o mais alto grau, que é o proprietário. Então, o proprietário cria e pode estar compartilhando em determinados graus de permissão para outros usuários. Então, pessoal, aqui do lado esquerdo, na navbar, a gente tem um outro grande grupo aqui chamado compartilhar. O que a gente pode estar compartilhando na nossa plataforma? A gente pode estar compartilhando projeto e a gente pode estar compartilhando Kanban. Eu vou começar pelo projeto. Então, quando eu clico aqui em compartilhar projeto, ele vai pedir para mim, ele vai mostrar para mim esse modal. A gente chama isso de modal. Como que esse modal trabalha? Ele trabalha em duas situações. Primeiro, eu estar compartilhando e segundo, aquilo que foi compartilhado por outro usuário para mim. Então, seguindo a sequência aqui da plataforma, eu vou estar compartilhando um projeto com outro usuário. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher o projeto que eu quero compartilhar. Então, eu clico aqui e ele vai mostrar para mim aqui uma caixa para eu estar selecionando algum projeto que eu tenha criado. Então, se você não criou um projeto, volta lá no vídeo de criação de projeto para que você consiga estar selecionando o projeto que você tenha vindo a criar. Aqui embaixo eu tenho as regras de compartilhamento. Então é interessante eu estar entendendo sobre essa questão da regra do compartilhamento. Então eu sou proprietário sobre esse projeto e eu vou estar compartilhando segundo aquilo que eu acho necessário estar compartilhando com determinado usuário. Eu tenho o visualizador, que eu já falei para vocês, e aqui embaixo eu tenho uma breve descrição sobre o que vem a ser o visualizador. Então, o visualizador é uma pessoa que apenas visualiza o projeto. Aí vocês podem estar perguntando, onde que a gente vai estar utilizando isso? Essa questão do visualizador pode não parecer, mas ele é muito utilizado a nível de diretoria. Quando você tem um diretor, por exemplo, geralmente ele não é o dígito 1, ele vem a ser o dígito 2. Por quê? Ele apenas visualiza e consome determinados relatórios. Sendo assim, ele não vai estar alterando o projeto no dia a dia. Então, é interessante para ele apenas o nível de visualizador. Então, o que vem a ser o participador? O participador ele tem um grau acima do visualizador. Ele pode, além de estar visualizando, ele pode estar monitorando o projeto. E o que vem a ser monitorar? Ele vem pegar uma atividade dentro da EAP. Se você não sabe o que é EAP, volta na parte de criação de template, lá a gente explica certinho o que é EAP. Voltando, ele pode pegar uma atividade e estar monitorando. Ele pode estar iniciando, pausando, finalizando uma atividade. Então, ele tem uma influência sobre o projeto. E, um pouco mais abaixo, eu tenho o gerenciador. O que vem a ser o gerenciador? O gerenciador ele tem o mesmo grau do visualizador, o mesmo grau do participador e agora ele tem uma permissão acima. Que permissão que é essa? Ele pode alterar o projeto e ele pode compartilhar o projeto. Então ele tem um grau de responsabilidade, ele tem permissões que impactam muito no projeto. O que ele não pode fazer? A única coisa que o gerenciador não pode fazer no projeto é finalizar o projeto. Quem finaliza o projeto é o proprietário, aquele que criou o projeto. Então, por isso que a gente estrutura o corpo técnico dessa forma. Tá? Então, a gente sugere que quem está criando o projeto seja o dígito 1, para ter um padrão. Sempre que quem está criando o projeto e finalizando o projeto seja o dígito 1. E é interessante que, pelo fato da gente trabalhar com template, essa questão de criação de projeto se torna trivial. Tudo bem? Um pouco mais abaixo, né, eu estou descendo aqui a barra de rolagem,
Um pouco mais abaixo eu vou colocar o e-mail daquela pessoa que eu quero estar compartilhando e o mais importante aqui, o dígito. Eu preciso estar instanciando aquele que eu vou estar compartilhando. No meu caso aqui, eu sou o dígito 1 e vou estar compartilhando com um outro colaborador, que no caso é o dígito 2. Uma vez feito isso, eu vou em compartilhar. Ele vai abrir aqui uma caixa confirmando isso. E aí eu venho em cancelar. Clicando em cancelar, eu saio do modal de compartilhamento. Uma vez que o projeto tenha sido compartilhado, é dever daquele que recebeu esse compartilhamento receber ou não o compartilhamento. Então, como que ele faz isso? Ele vem aqui na navbar, eu tenho a parte de compartilhamento e a parte de projeto. O mesmo modal que foi explicado anteriormente vai abrir. Eu tenho a segunda opção, que é relacionados aos compartilhados comigo. Aqui aparecem os dados, aqui aparece o nome do projeto que foi compartilhado comigo, e eu tenho a opção de aceitar ou recusar. Nesse caso, eu vou estar aceitando. Ele vai abrir para mim uma notificação de confirmação, eu vou estar confirmando. Pronto. Clico em fechar, o modal é fechado. O que eu posso estar fazendo agora? Agora, quando eu venho no acompanhamento lista de projetos, o último projeto que foi compartilhado comigo aparece nessa lista. Como que funciona essa lista? Essa lista é sempre do mais recente para o mais anterior. Então, como ele foi o mais recente que entrou na minha lista, ele está na primeira linha. Como a gente já trabalha há algum tempo nos escritórios, a gente vê que um dos problemas dos escritórios é a parte de documentação. Então, a gente procura estar documentando todo o processo do projeto. A parte de compartilhamento também é uma parte crucial. Então, aqui eu já tenho a documentação enviada pelo suporte que determinado projeto foi compartilhado para determinado usuário. Então, eu tenho aqui toda a descrição daquilo que ocorreu. Então, todo o e-mail enviado pelo suporte é um e-mail que vai estar documentando esse ocorrido. Então, além da pessoa ver isso na plataforma, também fica documentado no e-mail de cadastro do usuário. Tá? É o e-mail principal. Ainda sobre compartilhamento, a gente vai estar falando um pouco sobre o compartilhamento do quadro Kanban. O compartilhamento do quadro Kanban, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque a gente pode estar compartilhando determinadas colunas com o usuário e a coluna que não foi compartilhada, ela não vai aparecer para o usuário. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós entendemos que em uma empresa nós podemos ter a equipe de projeto, nós podemos ter a equipe de obra. Logo, o quadro, que é um quadro mais extenso, ele pode ser visível para a equipe de projeto e pode ser visível a parte de execução de obra para a equipe de obra. Então não faz sentido o colaborador que trabalha no projeto ver todo o quadro. Isso causa complexidade. Então, o colaborador que tiver aquela determinada coluna compartilhada com ele, vai ver apenas aquela coluna. Então, nós vamos fazer esse exercício compartilhando uma determinada coluna com o nosso dígito 2. Nós temos aqui o quadro que nós criamos anteriormente. Temos algumas colunas aqui. E qual que é a ideia? Nós vamos vir em compartilhar. É o mesmo princípio, é algo bem similar. Nós podemos compartilhar a coluna, nós podemos receber a coluna. Nós vamos primeiro compartilhar essa coluna, vamos em outra conta para receber esse compartilhamento. Existe uma pequena diferença na hora de compartilhar a coluna. Nós não podemos deixar de compartilhar essas duas colunas, a coluna em aberto e a coluna concluído. Perceba que esse compartilhamento ele segue a mesma regra que foi falado no quadro Kanban. Que regra que foi essa? Todo usuário, todo quadro Kanban tem que ter a coluna em aberto. Todo quadro Kanban tem que ter a coluna concluídos. Então, se a gente criar um projeto para poder entrar dentro da fila, ele precisa estar em aberto. Uma pequena observação.
A coluna em aberto, ela também serve como um coringa, caso um determinado projeto esteja alocado em uma coluna e essa coluna não tenha sido compartilhada. A gente vai fazer isso. Então, qual que é a ideia? Eu tenho uma coluna, eu vou fazer isso com a coluna pendência, por exemplo. A coluna pendência, ela não está compartilhada. E tem um projeto que está compartilhado. Como a coluna não está compartilhada e o projeto sim, esse projeto vai para a coluna em aberto. Então, sempre que o projeto for compartilhado e você quiser visualizar o quadro que foi compartilhado com você, você pode estar vendo esse mesmo projeto na coluna em aberto. Eu tenho aqui como escolher o quadro, então, apesar do meu quadro ter mais colunas criadas, então eu tenho aqui uma coluna, duas colunas, três colunas, eu vou compartilhar apenas essas duas. E aí eu vou fazer o exercício. Eu não vou poder ver essa coluna e vou mover um projeto que está compartilhado para aquela coluna. Então perceba que para o outro usuário, esse projeto ele vai vir para a coluna em aberto. Então eu tenho aqui uma coluna coringa, digamos assim, tá? Então vamos ao compartilhamento. Eu vou estar escolhendo, eu vou estar colocando aqui execução projeto e vou estar colocando aqui também os órgãos, né? Vou estar colocando ele como gerenciador. Ele tem o mesmo poder que o proprietário, tá? Estão todos descritos aqui, as permissões. Vou achá-lo e vou compartilhar. Pronto, foi compartilhado. Posso cancelar e fechar o modal. Então, foi compartilhado com ela esse e esse. Como é padrão, foi também o em aberto e o concluído. Seguindo a regra de negócio do sistema, essa coluna aqui não tem que ir para o outro usuário. Olha que legal, pessoal. Então, eu tenho também a documentação do que ocorreu. Então, o suporte também enviou para a minha conta o que estava acontecendo. Então, eu sei que foi compartilhado uma determinada coluna com determinada permissão. Então, tudo isso aqui também está documentado. Então, não tem como o usuário falar, ah, mas isso aqui não aconteceu, não foi compartilhado. Você tem como ir lá na sua conta e ver certinho se ocorreu ou não. Pronto, pessoal, agora eu estou na outra conta, estou no dígito 2, tudo aquilo que foi compartilhado do dígito 1 para o dígito 2, tanto o projeto quanto as colunas. E agora aqui no dígito 2 eu tenho que fazer o mesmo processo. Então eu venho aqui compartilhar, venho em Kanban, e eu tenho aqui, ó, como aceitar cada coluna. Então eu posso aceitar uma coluna que é o dos órgãos como gerenciador, ou não. Eu posso não aceitar ou aceitar a coluna execução projeto como gerenciador também, ou não. Então eu tenho essa opção de controle. Isso é bem instanciado, tá? No nosso caso, eu vou estar aceitando os dois. Pronto. Uma vez feito isso, eu preciso fechar o modal. Agora, quando eu venho aqui no acompanhamento, eu não tenho mais apenas no quadro Kanban as minhas colunas. Eu tenho como ver a coluna do dígito 1, que foi do Rodrigo compartilhado comigo. Quando eu venho aqui, eu vejo exatamente a ordem que foi compartilhado comigo. Então, eu tenho aqui o concluído, ele só está fora de sequência, né? Eu posso estar organizando aqui. Então, eu tenho o em aberto, que é obrigatoriamente compartilhado comigo. Eu tenho o concluído, que é obrigatoriamente compartilhado comigo. E eu tenho o órgãos e a execução. Perceba que a pendência não veio. E como esse projeto estava na pendência, e a pendência eu não tenho, ele veio para a coluna coringa, que é, no caso, o em aberto. Então, esse é o compartilhamento do quadro Kanban instanciando por colunas.